Boa noite, irmãs. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Vamos, como o presbítero Leonardo falou, dar continuidade à exposição do livro de Esther. Como os irmãos perceberam, vim com toda a minha família, mas parece que entrou sem perceber na minha mala o frio, porque está muito frio, mas frio também é bom. Peço aos irmãos que abram a palavra de Deus no capítulo 2 do livro de Esther. Esther capítulo 2, vamos fazer uma leitura responsiva do 1 ao 20, de modo que eu lerei os ímpares e os irmãos lerão os pares. Esther 2, do 1 ao 20. Aos pequenos, desenhe duas casas. Uma casa cheia de doces, balas e brinquedos, e uma casa com uma coroa. De novo, aos pequenos, desenhe duas casas. Uma casa cheia de doces, balas e brinquedos, e a outra casa com uma coroa. Diz assim a palavra do nosso Deus: passadas essas coisas, e apaziguado já o furor do rei Assuero, lembrou-se de Vasti e do que ela fizera, e do que se tinha decretado contra ela. Então disseram os jovens do rei, e serviram, pratos e louças para o rei, virgens de boa aparência e formosura. Põe ao rei comissários em todas as províncias do seu reino, que reúnam todas as moças virgens, de boa aparência e formosura, na cidadela de Suzã, na casa das mulheres, sob as vistas de Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres, e dê-se-lhes os seus ungüentos. A moça que caiu na cara do rei, essa vivemos em prato baixo, com isso suportou o rei, e assim se fez. Ora, na cidadela de Suzã havia certo homem judeu, benjaminita, chamado Mordecai, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis. Ele criara Radassa, que é Esther, filha de seu tio, a qual não tinha pai nem mãe, e era jovem e bela, de boa aparência e formosura. Tendo-lhe morrido o pai e a mãe, Mordecai a tomara por filha. E se julgando, pois, mandar o rei e a sua lei, ao serem julgadas muitas moças da cidadela de Suzã, sob as vistas de Hegai, levaram também Esther à casa do rei, sob os cuidados de Hegai, guarda das mulheres. A moça lhe pareceu formosa e alcançou o favor perante ele, pelo que se apressou em dar-lhes os ungüentos e os devidos alimentos, como também 7 jovens escolhidas da casa do rei, e a fez passar com as suas jovens para os melhores aposentos da casa das mulheres. Esther não havia preparado o seu corpo nem a sua linhagem, pois Mordecai ordenara que não o preparasse. Passeava Mordecai todos os dias diante do átrio da casa das mulheres, para se informar de como passava Esther e do que lhe sucederia. Então é que vinha a jovem ao rei. A ela se dava o que desejasse para levar consigo da casa das mulheres para a casa do rei.
Esther, filha de Abiail, tio de Mordecai, que a tomara por filha, quando lhe chegou a vez de ir ao rei, nada pediu além do que disse Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres. E Esther alcançou o favor de todos quantos haviam. O rei amou a Esther mais do que a todas as mulheres, e ela alcançou perante ele favor e benevolência mais do que todas as virgens. O rei pôs na cabeça a coroa real e a fez rainha em lugar de Vasti. Quando, pela segunda vez, se reuniram as virgens, Mordecai estava sentado à porta do rei. Amém. Oremos. Deus, venho te pedir nesse momento que o Senhor possa me iluminar a tal ponto que eu possa dizer só aquilo que o Senhor quer que eu diga para edificação da tua igreja, baseado não no que eu penso, mas na tua palavra revelada. Nos ajude, Pai, a entendermos a tua palavra e a colocarmos a palavra em prática, Senhor, que vai redundar em glória ao Senhor e também em benefício para nós, povo da aliança. Se conosco, permaneça conosco nessa noite. Assim nós oramos em teu nome, Jesus. Amém. Irmãos, existe uma coisa que eu nomeei no Brasil chamado ditadura machadiana. E essa ditadura consiste em nós acreditarmos que no Brasil só existe um grande escritor, um grande literário, que é Machado de Assis. Tanto é assim, se nós perguntarmos para várias pessoas o nome na literatura brasileira, muitas pessoas só vão dizer esse nome. Se perguntarmos para um, vão dizer, o grande literato é Machado. Outro grande escritor, perguntar para a pessoa, é Assis. Machado de Assis. Mas é uma ditadura porque isso não é verdade. O Brasil, ele é e ele foi celeiro de grandes escritores. E um escritor que eu gosto muito, tem o nome do meu pai, livro de Esther tem o nome da minha filha. O escritor que eu gosto tem o nome do meu pai, Nelson Rodrigues, que nasceu em 1912 e morreu em 1980. Ele foi um grande teatrólogo, cronista, um grande pensador, e ele era um filósofo também. Mas é interessante que, além disso, ele dava muitos conselhos. As pessoas perguntavam para ele muitas coisas e ele aconselhava. E certa feita perguntaram para ele qual era o conselho que ele daria aos jovens. Eu peguei esse conselho. Ele falou o seguinte: jovens, envelheçam. Qual o conselho que ele deu para os jovens? Jovens, envelheçam. E é interessante que na época que esse autor, Nelson Rodrigues, vivia, a pessoa que pediu esse conselho sabia que os jovens precisavam ser aconselhados por pessoas mais experientes, por pessoas mais maduras. Outra coisa interessante é o próprio conselho do Nelson Rodrigues: envelheçam, parem de ser jovens. No mundo que vivemos, moderno, pós-moderno, ou o nome que nós quisermos colocar, nós pensamos diferente. Agora, não mais escutamos os conselhos daqueles que têm mais idade. Na verdade, quem tem menos idade aconselha. Para poder ter lugar de fala, é preciso ser mais novo. E nós vemos isso na nossa sociedade.
se aconselhando com seus filhos, perguntando se pode, se não pode, como é, porque é mais novo, está mais atualizado, então ele vai saber me dar um conselho. Na igreja também nós podemos verificar isso, várias igrejas com seus ministérios de jovens, e quem está na frente desses jovens? Jovens ensinando jovens. E nós amamos tanto os jovens, os mais novos, que nós queremos estender a juventude. Tanto é que alguma pessoa pode falar assim, mas você está falando isso, você é jovem. Não sou tão jovem assim. Com 4 filhos, não sou tão jovem assim. Também não estou querendo dizer que não é possível um jovem ter conhecimento e sabedoria, e que nem toda pessoa de cabelo branco tem conhecimento, mas o normal é assim, quem tem mais idade tem mais conhecimento, e quem viveu mais tem mais conhecimento, pode aconselhar aquele que não sabe tanta coisa, os mais jovens. É assim que nós devemos proceder, é assim que pensava Nelson Rodrigues, e é assim que nós devemos pensar. E o que tem a ver o conselho de Nelson Rodrigues com a palavra que nós vamos expor hoje? Tudo, porque todas as consequências maléficas, todos os desastres, todas as coisas inomeáveis que nós vamos ver no capítulo 2 de Esther, foi por causa do conselho de jovens. Nós já vimos isso também outra vez na Bíblia. Roboão, ele chama as pessoas com mais idade, pergunta o que ele deveria fazer com o povo. Ele escuta essas pessoas com mais idade e fala, não gostei não. E ele vai se aconselhar com quem? Com os jovens. A partir dos conselhos dos jovens, o reino é dividido. E aconteceu algo pior aqui, por causa do conselho dos jovens, no livro de Esther. No versículo 1 do capítulo 2, diz assim a palavra de Deus, inerrante e infalível: passadas essas coisas, e apaziguado já o furor do rei Assuero, lembrou-se de Vasti. Que coisas são essas? Alguns comentadores dizem que, primeiro, depois daquela festa de 180 dias, nós vimos na semana passada, que não foi bem uma festa, mas foi uma reunião político-militar, depois dele ter destronado a rainha Vasti, ele, na reunião, na festa da reunião, ele começa a fazer plano de como atacar de novo a Grécia. E nessa lacuna, no final do capítulo 1, no começo do capítulo 2, seria esse ataque que o Império Persa fez no povo grego, que também nós vimos que o Império Grego já tinha perdido a guerra na Batalha de Maratona, agora eles perdem de novo com o grande líder estrategista da Grécia, da Esparta, Leônidas. Acredito que todos já ouviram falar dos 300. Então, é aqui que nós estamos na história. Depois de passar dessas coisas, depois da reunião militar, depois dele ter perdido de novo, ele com medo de ser morto na Grécia, ele volta para a Pérsia. Então diz a palavra de Deus que ele se lembra de Vasti. Como assim alguém pode esquecer de uma esposa? Como assim ele se lembrou? Porque ele não tinha só ela como alguém para satisfazer os seus prazeres, ele tinha um harém. E ele queria, nesse momento, depois que ele volta da guerra, derrotado, encontrar com Vasti. Então ele se lembra que ele tomou uma atitude errada, baseado no furor. E assim são os reis desse mundo. Todas as suas atitudes não são ponderadas, não são tomadas com prudências, mas com furor, com ira, visando não o bem do povo, mas o próprio bem.
aconselharam Assuero, ou Xerxes, a destronar Vasti. E ele pensou assim: eu sou o rei, eu posso, eu vou fazer. E ele fez como nós estudamos isso na semana passada. Então, depois dele ter se lembrado que Vasti não era mais a rainha do seu império, ele toma conselho com os jovens. E os jovens dizem o seguinte para ele: então disseram os jovens do rei que lhe serviam: tragam-se moças para o rei, virgens de boa aparência e formosura. Põe o rei comissários em todas as províncias do seu reino, que reúnam todas as moças virgens de boa aparência e formosura na cidadela de Suzã, na casa das mulheres, sob as vistas de Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres, e deem-se-lhe os seus unguentos. A moça que caiu no agrado do rei, essa reina em lugar de Vasti. Com isto concordou o rei, e assim se fez. O conselho dos jovens: vamos abrir um edital para Miss Universo, Miss Rainha do Universo. Vamos abrir um edital. Vamos procurar nas 127 províncias mulheres que possam substituir Vasti. E no versículo 2, nós vemos quem poderia participar desse edital, quem poderia participar desse concurso de Miss Universo. Eram moças virgens, jovens, de boa aparência e formosura. Mas, quando nós estamos interessados em participar de um concurso, de uma prova, nós olhamos o edital, abre-se o edital de convocação, nós vamos estudar o edital e nós vamos ponderar se é possível nós fazermos ou não, e se nós queremos fazer ou não, se vai valer a pena fazer ou não. Mas esse edital aqui é um edital diferente. E como eu falei semana passada, a infantilização e a romantização do livro de Esther faz com que não entendamos o que está acontecendo aqui. Aqui não é um concurso que as moças poderiam ou não se reunir no Maracanã para fazer uma prova. Elas não iam até o local da prova fazer o concurso. Não, o rei, diz a Bíblia, mandou emissário em todas as províncias. Aqui está um sequestro. Quem se encaixava no perfil que os jovens disseram eram arrancadas das suas famílias. Virgens, jovens de boa aparência e formosura, não podia resistir, porque o império era grande. Na época não existia Star Wars, então eles não sabiam que eu podia resistir ao grande império. E eles não resistiam. Os comissários entravam e tiravam na marra. Sacavam essas jovens da casa da sua família. Não tinha como resistir. Não tinha como ponderar, conversar com os emissários. Se encaixasse no perfil, eram levadas. É interessante como o mundo age. É interessante como os reis desse mundo agem. Como Faraó fez, sequestrando e matando crianças. Eles querem tirar os filhos da aliança dos seus pais. E quanto mais cedo e com mais tempo, melhor. Aqui foi para sempre. É um sequestro da pureza. Nós estamos distantes no tempo e no espaço, e parece que é uma ideia totalmente absurda. E é uma ideia totalmente absurda. Mas para as mulheres, as famílias que viviam nessa época, não era tão absurda assim. A ideia que nós temos de liberdade, eles não tinham assim. Se o império falava alguma coisa, fazia-se assim. O império tinha razão. O império tinha poder. Então, quando abre esse edital de convocação, muitas famílias, penso eu que
cogitaram assim: essa é a grande oportunidade da minha filha. Essas mulheres nunca mais iam voltar para suas casas. Uma ia ser escolhida, o resto ia ficar no harém de Assuero, recebendo uma bolsa para ser escravas do prazer. Mas era uma boa para quem estava no mundo da Pérsia e pensava como o mundo da Pérsia pensava: vai ter uma bolsa. Se ela não for escolhida, ela vai ser bem alimentada, vai ser bem vestida, ela vai estar na casa real. E minha filha não é tão bonita assim, talvez ela vai ter um futuro melhor. Então essa é uma boa opção. Algumas famílias também pensaram que cogitaram e não dá às suas filhas, mas olharam para o poder do império e nada fizeram. Mas o estranho desse texto é que alguém que não era para estar lá, que era para resistir, que era para dizer não só foi participar desse concurso Miss Universo, mas fez de tudo, fez de tudo para ganhar, e ganhou. E essa é a Esther. E quem é Esther? Ora, versículo 5, mas vamos ver, o escritor começa a apresentar quem é a ganhadora do concurso, Esther. Ora, na cidadela de Suzã havia certo homem judeu, benjaminita, chamado Mordecai, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, que fora transportado de Jerusalém com os exilados, que foram deportados com Jeconias, rei de Judá, a quem Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia transportado. Aqui o autor, ele faz questão de dar ênfase em algumas coisas, começa a apresentar quem é Esther, mas primeiro começa falando de Mordecai. Quem é Mordecai? É alguém que havia sido, a família dele havia sido deportada, havia sido arrancada pelo Império Babilônico de Jerusalém e estava vivendo o exílio no Império Babilônico. O Império Babilônico perdeu para o Império Persa, então eles estavam no mundo da Pérsia. Mordecai está vivendo nesse mundo exilado, mas ele é judeu. E para não falarem que eu sou totalmente contra os jovens, eu vou usar uma língua jovem. O escritor, ele faz uma apresentação de Mordecai. Ele fala que Mordecai era um judeu raiz. Ele era raiz, ele era da tribo de Benjamim. Ele não só era da tribo de Benjamim, mas ele era filho de Quis. Não é que ele era neto ou realmente filho de Quis. Quis é o pai de Saul, o primeiro rei de Israel. Está no Império da Pérsia, exilado, alguém que é parente do primeiro rei de Israel. É um judeu raiz da tribo de Benjamim. Mas o escritor de Esther faz questão de mencionar que Mordecai tinha sido assimilado pelo Império da Pérsia. Pelo próprio nome, o nome dele é Mordecai, uma divindade persa, uma divindade relacionada ao culto pagão. Quem aqui já leu os livros de Tolkien, vão lembrar que Tolkien, ele dá o nome do pior inimigo do bem de Melkor, que é a mesma raiz do nome da divindade persa, que é a mesma raiz do nome de Mordecai. Era um judeu raiz, mas que tinha um nome pagão, e que vivia no império pagão. E depois ele continua a apresentar agora Esther.
Ele criara Hadassah, ele quem? Mordecai, que é Esther, filha de seu tio, a qual não tinha pai nem mãe, e era jovem, bela, de boa aparência e formosura. Tendo morrido o pai e a mãe, Mordecai a tomara por filha. Mordecai era primo, pai de Esther. Esther, uma órfã, que foi criada por Mordecai no costume judeu, que também recebeu o nome pagão. Esther aqui está relacionada a Estela, uma divindade persa. Tanto o tio, pai, como a filha, de raízes judaicas, mas vivendo no mundo da Pérsia. Tanto um como o outro foram assimilados pelo paganismo. E antes de mudarmos de pensamento tão rápido, de falar que Esther não é mais a heroína da história, mas uma vilã, porque ela aceitou o que ela aceitou tão rápido, nós fazemos assim também. Esther nunca teve a oportunidade de pisar em Jerusalém. A educação que ela recebia na Torá era uma educação que ela recebia no lar, mas ela nunca esteve em Jerusalém. Nós, às vezes, titubeamos na nossa fé. Às vezes, vemos pessoas que cresceram no lar, cristãos, tiveram a oportunidade de estar todos os dias de trabalho na igreja, foram educados em casa, participavam das coisas na igreja, que se venderam. Antes de nós criticarmos Esther, precisamos olhar para nós mesmos, porque às vezes nós queremos o que Esther queria. Mordecai e Esther são exemplos a não serem seguidos, mas às vezes nós fazemos o que eles fizeram, e hoje nós temos mais oportunidades de não fazer do que eles. Versículo 9, continua o texto: em se divulgando, pois, o mandato do rei e a sua lei, ao serem ajuntadas muitas moças na cidadela de Suzã, sob as vistas de Hegai, levaram também Esther à casa do rei sob os cuidados de Hegai, guarda das mulheres. A moça lhe pareceu formosa e alcançou favor perante ele, pelo que se apressou em dar-lhe os unguentos e os devidos alimentos, como também 7 jovens escolhidas da casa do rei, e a fez passar com as suas jovens para os melhores aposentos da casa das mulheres. Como eu falei anteriormente, tudo dá a entender que Esther, ela não só participou desse concurso Miss Universo, Miss Rainha da Pérsia, mas ela fez de tudo, ela e Mordecai fizeram de tudo para ganharem um prêmio do mundo. Versículo que nós lemos: a moça lhe pareceu formosa e alcançou favor perante ele, pelo que se apressou em dar-lhe os ungüentos. Parece um termo que nós usamos no militarismo, não alcancei um termo melhor aqui para usar, e por falta de um termo melhor eu vou usar esse termo. Parece que ela foi para lá bisurada, parece que ela foi para lá com várias dicas. Mordecai, ele tinha privilégio, porque Mordecai, ele era um oficial do Império Persa, ele andava no pátio do Império. Então Mordecai, ele sabia como proceder, ele sabia como agradar os eunucos. E Mordecai era quem? Primo, pai de Esther. E Esther foi quem? A pessoa que ganhou Miss Universo. E já foi com várias dicas de como se apresentar, de como falar, o que não falar, que nós vamos ver nos versículos seguintes. O que não falar, a sua real identidade. Não fale que você é do povo da aliança. Guarda essa informação. Fica quieta. Não fala.
não revele a sua identidade, se comporta de tal maneira. Quando você vê tal pessoa, aquela pessoa é importante, então faz mal a reverência. E assim ela fez de tal forma que alcançou o quê? Favor. E ela recebeu privilégios. Quais são esses privilégios? Ela saiu na frente do concurso, ela recebeu o gabarito da prova, já estava toda maceteada. A moça pareceu formosa e alcançou favor perante ele, pelo que se apressou em dar-lhe os ungüentos. Isso não foi oferecido para outras mulheres que participaram desse concurso. Participaram é um termo figurado, né? Porque elas não queriam participar, elas foram forçadas a estarem lá. Pelo que se apressou em dar os ungüentos e os devidos alimentos, como também 7 jovens escolhidas da casa do rei. Ela tinha várias pessoas que a serviam, cuidavam da beleza dela. A clínica de nutrição e de estética de Hegai, para ela, tinha cosméticos diferentes que as outras tinham, comidas diferentes. E ela rejeitou? Não. É interessante que nós vamos ver, no mesmo contexto, um pouquinho de época diferente, 3 jovens que fizeram diferente. O eunuco da Pérsia ofereceu os manjares, os alimentos da Pérsia, e ela foi pronta a comer. Mas nós vamos ver alguém que agiu diferente. Abram comigo em Daniel capítulo 1. Daniel, capítulo 1, quem puder, ler do 1 ao 8, por favor, leia. Daniel 1, do 1 ao 8. Amém. Esse lado, no mesmo império, com outro nome, Império Babilônico, mesmo local, agora é o Império Persa. A mesma proposta. Ora, vou te tirar da sua casa e eu vou te dar os manjares do mundo. E Daniel, ele foi firme. Não, eu não vou me contaminar com o banquete do mundo. Eu sou judeu, eu não posso me contaminar. A minha fé não me permite isso. E o que Esther fez? Esther gostou da proposta. Ela foi beneficiada. Ela recebeu tratamento diferente, comida diferente. E ela gostou, porque para ela valia a pena abrir mão da educação que ela recebeu no lar para ganhar um prêmio do mundo.
Valia a pena perder tudo o que ela perdeu para ganhar um prêmio efêmero, um prêmio que nenhum cristão deve cobiçar. Valia a pena para ela negar sua identidade, passar tudo que ela passou, para ser reconhecida como a rainha do império mundano. Mas para Daniel não. Daniel, vivendo na tensão desse mundo, no mundo, mas não nesse mundo, entendia que ele precisava ser fiel como o hino que nós cantamos. Mas a Esther não. Ela aceita os manjares, ela aceita o tratamento. E o texto vai nos dizer no versículo 12 que, em chegando o prazo de cada moça vir ao rei Assuero, depois de tratado segundo as prescrições para as mulheres, por 12 meses, um tratamento de beleza de 1 ano. Diz o texto que, porque assim se cumpriu os dias de seu embelezamento, 6 meses com óleo de mirra, e 6 meses com especiarias e bons perfumes, e ungüentos em uso entre as mulheres. Um cosmético que era mais em uso, mais caro entre as mulheres, elas usavam. Afinal de contas, não era tão ruim assim para muitas mulheres daquele império. Eu vou ter 12 meses de tratamento de beleza. Eu não vou fazer nada, eu vou ter 12 meses de tratamento de beleza. Eu vou comer bem. E se eu não ganhar, eu vou ficar aqui. Dá para aturar Assuero, dá para aturar esse rei tempestivo, esse rei que não tem consciência de nada. Isso tudo vale a pena. Esther pensou assim, muitas mulheres pensavam assim. Então é que vinha jovem ao rei, e a ele se dava o que desejasse, a ela se dava o que desejasse para levar consigo da casa das mulheres para a casa do rei. Outra coisa que a romantização do livro de Esther não nos deixa perceber é o versículo 14. À tarde entrava e pela manhã tornava a segunda casa das mulheres, sob as vidas sargas. Eunuco do rei, guarda das concubinas. Não tornava mais ao rei, salvo se o rei a desejasse e ela fosse chamada pelo nome. Depois do tratamento de 1 ano, que nós vimos que Esther teve um tratamento diferente, todas receberam um tratamento de invejar para a nossa época, mas Esther recebeu um tratamento diferenciado. Ela já foi maceteada para esse concurso, ela já tinha um gabarito, mas todas receberam um tratamento diferente. E depois desses 12 meses, depois de 1 ano, a prova. O rei chamava as virgens, jovens, belas e formosas, que ficavam à tarde até amanhã nos aposentos do rei. E eles não ficavam conversando. Sequestro da pureza. Esther suportou isso. As mulheres do império suportaram isso, porque valia a pena. Era possível resistir? Vasti resistiu a um chamado que ela achou que não valia a pena. Sempre é possível resistir, mesmo se com isso nós pagarmos pela nossa própria vida. Se é contra as leis do Senhor, nós temos o dever de resistir. Mas Esther não fez isso. Ela quis, ela desejou, ela trabalhou para ganhar um prêmio mundano. E as mulheres que foram sequestradas das suas famílias, uma por uma, passaram nos aposentos do rei.
totalmente violentadas. Isso é violência. A pureza foi tirada. E depois disso, diz o texto que elas não voltavam para casa, não voltavam para o lar, mas ficavam com outro mamuco, que era a guarda do harém de Assuero, escravas do prazer. Não ganhou, não ia embora, não ganhou, ficava como escrava do prazer. Quando Assuero tivesse vontade de fazer o que quisesse com essas moças, ele faria. Veja, irmãos, para Esther valer a pena isso tudo. Então, chegou a vez de Esther. Muitos comentadores dizem que Assuero, Xerxes, ele tomou essa decisão somente pela aparência, que agradou aos olhos do rei. Mas eu tenho certa resistência a acreditar assim, porque ele era uma autoridade, ele era rei. Então, ele que contratava os oficiais que cuidavam das mulheres. Para mim, ele tinha informação, e é lógico que ele tinha informação sobre as mulheres. Ele queria, assim, o edital de convocação era formosas, virgens, belas, mas ele queria alguém que não fizesse ele passar vergonha que nem Vasti. Ele queria alguém submissa não, mas sujeita, que é a submissão, ela é bíblica, mas a sujeição, ela é mundana. A sujeição, ele queria mulheres sujeitas ao bel prazer dele. Então, é possível para mim, é claro, que ele recebia essa informação. As pessoas iam conversando com ele. O mais importante era deixar o rei, a autoridade, bem. Então, querendo ou não, nos corredores do palácio, alguém soltava uma informação, ou iam levar a informação de fato. Olha, essa daí, ela é submissa. Ela é a mais bonita, mas ela também é submissa. Eu acredito que no versículo 17, quando fala que o rei amou a Esther mais do que todas as mulheres, e ela alcançou perante ele favor e benevolência mais do que todas as virgens, eu acredito que ele já tinha informações suficientes que ela era alguém que podia confiar. E ela fez o papel direito que Mordecai falara com ela: olha, não fala que é judia, não fala nenhuma palavra que vai causar estranheza, seja totalmente sujeita, que assim você vai ganhar a coroa. E realmente ela ganhou a coroa. O rei amou a Esther mais do que todas as mulheres, e o rei pôs-lhe na cabeça a coroa real e a fez rainha em lugar de Vasti. Um prêmio que nenhuma moça cristã, nenhuma família cristã, nenhuma família resgatada por Cristo deveria cobiçar. Mas o judeu raiz que criou a filha na Torá desejou isso. Não só desejou, trabalhou e ganhou o prêmio. Esther trabalha para isso. Ela entra nos aposentos do rei, ela é escolhida, ela ganha o prêmio, e com isso o rei fica feliz. E o que diz o texto? Ele deu alívio ao povo de todas as províncias. Se ele deu alívio, parece que ele tinha feito que nem Roboão. Ele tinha apertado o povo, parece que ele estava castigando o povo. E os reis desse mundo, eles tratam o povo assim, baseado no seu humor. Eles não são governantes para o povo. Eles
governam para eles mesmos. E as decisões são decisões baseadas no humor. Nós vimos no capítulo 1, ele está virado, você, rainha, vai embora, é só um objeto. Agora, eu tenho uma outra rainha, que ocupou o lugar da Vasti, ela é mais bonita, ela é mais jovem, ela é mais submissa, eu estou alegre. Então, toda a província fica feliz. Mas o monte constante, daqui a pouco ia passar e ele ia de novo apertar as províncias. E o que fica para nós, a partir do texto que nós lemos? O que nós podemos levar para casa? Uma aplicação que nos leva a duas observações. Nós estamos no mundo, mas nós não somos desse mundo. Por isso, o nosso modo de viver não é igual ao mundo. E o nosso prêmio também não é deste mundo. Nós estamos no mundo, mas nós não somos deste mundo. Por isso não vivemos como o mundo vive. E o nosso prêmio não é deste mundo. Romanos 12:2, lemos, diz o quê? Que não temos que nos conformar com este mundo, com este século. O que Esther fez? Ela lutou para se encaixar aos padrões que o mundo exigia. Mordecai também. Mas nós não devemos fazer que nem Esther. Nós não podemos tomar a forma do mundo. Na primeira de Pedro, capítulo 2, ele fala que nós somos peregrinos, estrangeiros. E essa palavra estrangeiros é interessante porque dá a ideia de estranho. Todas as coisas deste mundo são estranhas a nós. O que o mundo cobiça, nós não podemos cobiçar. O que o mundo gosta, nós não podemos gostar. Porque nós somos peregrinos, forasteiros. A nossa terra não é aqui. Não pensamos como o mundo pensa. Não andamos como o mundo anda. Não falamos como o mundo fala. Não temos as mesmas leis que o mundo tem. O nosso proceder no mundo é um proceder em santidade. Mesmo que morramos. E se morrermos, agora vem a premiação. A nossa premiação não é desse mundo. Nós cantamos isso. Nós temos promessas firmes e firmes porque quem fez foi um Deus que é poderoso para cumprir. C.S. Lewis fala que tudo o que não é eterno é eternamente inútil. As premiações desse mundo não são eternas, são efêmeras. O que Esther conquistou ia passar, a qualquer hora ela podia sair do trono, baseado no humor de um rei mau. As concessões, às vezes, que nós fazemos, abandonamos a nossa fé para conquistarmos coisas desse mundo, são passageiras. Uma hora ou outra, essas coisas vão ruir. Não podemos abrir mão do nosso chamado, da nossa santidade, querendo os prêmios desse mundo, porque as coisas desse mundo, os prêmios, os presentes, as benesses desse mundo são efêmeras, são passageiras, não duram para sempre, mas as promessas de Deus são eternas e vão se cumprir. Abram comigo o livro de Apocalipse, vamos ver o que Deus prometeu para o povo dele. Apocalipse capítulo 2, 7 diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao vencedor
dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Uma promessa. Esté desejou comer os manjares do mundo, mas nós que permanecemos firmes, nós que damos ouvido para a palavra de Deus, nós seremos alimentados da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. E tem mais promessa, no versículo 11: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Diz o nosso catecismo, pergunta: quais são os benefícios que fluem da glorificação? É que não sofrer, não ser condenado, não ser julgado, não sofrer a segunda morte. E ela é real. O diabo e a morte serão lançados no lago de fogo, e todos aqueles que desejaram as coisas que Esté desejou. Mas nós não seremos jogados nesse lugar, nós não sofreremos a segunda morte, mas tem mais promessa para nós. No mesmo capítulo, ao vencedor darei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Eu poderia passar a noite toda aqui falando das promessas que Deus tem para nós, e eu não iria ter tempo para acabar, porque são muitas as promessas, e são promessas eternas, porque quem fez é um Deus eterno e é poderoso para cumprir, e nós não podemos comparar, não podemos medir as promessas falsas do mundo com as promessas de Deus. Capítulo 21 do livro de Apocalipse, a revelação que Deus dá a João, ele fala o seguinte para nós, que temos ouvidos, escutamos a palavra de Deus e não nos comportamos como esse mundo se comporta. Ele, um dia, vai nos levar para um lugar onde Ele enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Não haverá mais choro, não haverá mais tristeza. Imagine um lugar assim, mas não é só imaginação, é real, porque o Deus vivo, a verdade, vai estar nesse lugar, a própria vida, e Ele vai enxugar dos nossos olhos as lágrimas. Não choraremos mais, podemos chorar nesse mundo, mas temos a certeza que no céu, Deus estará conosco, seremos vitoriosos. As promessas desse mundo, os benefícios desse mundo são passageiros, mas nós não temos que nos fiar, aguardar ou desejar o que Esté desejou. Antes precisamos ser igual a Daniel, dizer não, na certeza que um dia nós receberemos nossa recompensa. Então, que fiquemos firmes nas promessas como nós lemos e como nós cantamos, que um dia nós vamos gozar de todas essas promessas. Amém? Pai, nós queremos te agradecer pela tua palavra. Muito obrigado, Senhor, pelas promessas que o Senhor fez para nós. Te rogamos que o Senhor mesmo possa nos dar força suficiente, como deu para Daniel, para vivermos nesse mundo com os olhos na eternidade, desejando, como diz Paulo em Colossenses, as coisas que são do alto, as coisas que são de cima, das coisas que são do Senhor, que os prazeres, as atrações, os presentes do mundo não possam nos desviar do caminho do céu. Não podemos fazer isso sozinhos, Senhor. Por isso rogamos ao Senhor, ao Teu Espírito, que nos ajude a colocarmos a Tua palavra em prática. É assim que nós oramos em Teu nome, Jesus. Amém.